Bem-vindos ao podcast História Capixaba. Meu nome é Fábio Reis, eu sou doutor em História, especialista em Espírito Santo e professor do Instituto Federal do Espírito Santo. E eu sou Ricardo Nespoli, graduando em História e curioso sobre tudo relacionado ao Espírito Santo. Isso, aqui nós conversamos com especialistas em História Capixaba, trazendo para você as novidades das pesquisas no nosso estado. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do História Capixaba, nosso podcast. Eu estou aqui com meu amigo Ricardo e hoje o nosso convidado, ele é professor emérito da UFES, doutor em Sociologia Política pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, também chique pra caramba, né? E pós-doutorado em História pela UFES e é autor do livro A Invenção do Coronel. Ele foi secretário de Cultura do Espírito Santo entre 2015 e 2018. Então, é claro, eu estou falando aqui do professor João Alberto Moreira Vasconcelos. João, bem-vindo. Obrigado. Deixa eu só cumprimentar um pouquinho aí. Manda. Uma coisinha que faltou. Acho que eu não coloquei. Eu estou fazendo um pós-doutorado na universidade. Ah, legal. Eu estou sob a supervisão da professora Adriana Campos. Maravilhoso. E nós começamos fazendo um trabalho na Assembleia de Pesquisa. E eu agora trouxe o meu velho coronel para o mundo legislativo. Tem muito, né, Ricardo? Bastante. Então, agora estamos estudando na Primeira República a presença dos coronéis. Depois eu vou falar um pouquinho dele aqui. E também mais recentemente, eu agora estou estudando um pouco o cupim de aço. No governo Cristiano Dias Lopes, houve uma forte oposição na Assembleia. A gente pensa que a ditadura se passou com a oposição em silêncio, mas não é verdade. O MDB tinha 13 deputados, 2 muito combativos, Zé Inácio Ferreira e Daício Laranja. Foram ambos cassados em 69, no governo dos militares. E a esses 13 deputados do MDB juntaram-se 11 deputados da Arena, de 42 deputados que havia na época. Então, 24 eram oposição a Cristiano. Então, o governo estadual tinha que sentar lá na mesa para conversar, para discutir. Não foi aprovando tudo de qualquer jeito, não. Então, estou estudando um pouco. Já tem um remanescente do cupim de aço lúcido, que é o Ferraz, prefeito de Cachoeiro. Ele era líder do governo do Dr. Cristiano. E eu estou lá agendado para fazer uma entrevista com ele, para a gente conversar sobre o cupim de aço. Então, eu estou aí me ocupando desse período, mas sobretudo a Primeira República, né? A Primeira República, que é o tema do livro, da Invenção do Coronel. Eu gosto também de fazer um pouco um certo paralelo com a literatura. Por isso que eu tenho conversado com a academia, com o seu pai, porque eu acho que literatura expressa muito o sentimento histórico, né? Na literatura, e no meu caso dos coronéis, nós temos na literatura alguns exemplos maravilhosos. Um é Mundim Falcão, que é o coronel de Jorge Amado do Cacau puro e duro. O outro é o Rodrigo Camará, que é o coronel do Tempo e o Vento, o gaúcho lá do Veríssimo. Enfim, então, estou transitando de volta agora, mas trabalhando mais com questão legislativa. A nossa história legislativa é muito mal contada. Né? Nós não temos essa história bem escrita. Tem um projeto da Assembleia, que é os 190 anos, e nós formamos um grupo na universidade para estudar o papel da política, né? A expressão da política no mundo legislativo. Muito legal. Que bom, então. É isso aí, continuar estudando, né? Estudar nunca para. Nós ficamos com uma memória, infelizmente, no Espírito Santo da Assembleia, de um período recente muito ruim. Grátis. Isso. Só que a Assembleia não é só isso. A Assembleia é muito mais. A Assembleia é um lugar diferente, é um lugar em que convivem as forças da sociedade para construir consensos e opiniões e convergências, né? É um lugar que dá espaço. Nós tivemos na história da Assembleia um deputado comunista em 47, que é Benjamin Costa, ninguém lembra dele. Nós tivemos uma mulher, uma feminista conservadora, que foi Judite Castelo, primeira deputada. E a segunda deputada foi a Rose de Freitas, em 82. Ou seja, né? Desde 1835. A primeira deputada foi em 47 e a segunda em 82. Então, assim, o machismo é uma força é um traço muito grande da nossa política e, inclusive, da política dos coronéis, né? Sim. Verdade. Pois é, o senhor estava falando aqui sobre a academia, né, Espírito Santense, de ver se você está
conversando lá com eles, o meu pai é uma pessoa que a gente já tentou convidar Ele não. algumas vezes, mas ele nunca aceita. Difícil Então, não, né? Jonas Reis, por favor, aceita aí vamos. nosso convite. Mais uma vez fazendo convite. Nós temos grandes historiadores que escreveram pedaços importantes da nossa história. Eu amo um livro de Renato Pacheco chamado A Oferta e o Altar, que trata da eleição municipal em Conceição da Barra, em 1958. Nossa. Eleição de Carlos Lindenberg. PTB, o DN, PSD, o Petróleo é Nosso e a Forma H não tinha nada a ver com o que se passava com a Conceição da Barra. A nossa política lá tinha o cemitério da UDN e o cemitério do PTB. Tinha o barbeiro do UDN e o barbeiro do PTB. Então, as pessoas se organizavam pelos pequenos interesses. A história da política no Brasil é a história do poder local. É verdade. Não é a história da ideologia, é a história do poder local. Por isso que os coronéis são tão importantes. Porque eles são os organizadores, ao mesmo tempo desorganizadores do poder local, né? Então, assim, eles acabou isso que eu no Invenção do Coronel eu chamo de um ensaio sobre as origens do imaginário político brasileiro. Acho que o Coronel institui a política republicana. O Coronel institui o nosso modo de fazer política. Tanto que alguma medida até hoje. Assim, né? Até hoje. Você vê essas questões mais ideológicas, né, entre direita e esquerda, tá colocado em alguma medida nas disputas presidenciais, de algum tempo mais colocado do que antes, né, do que já esteve. Tanto que, se você parar para pensar em 2002, 2006, quando o PT foi... Não era a esquerda contra a direita, não era exatamente esse debate ideológico que se colocou hoje depois das eleições do Bolsonaro. Mas municipal mesmo, nesse período, é local. Não tem disputa ideológica no município. Tem uma medida, mas é pouco. Tanto que os políticos que são mais ideológicos, eles escamoteiam isso na própria eleição, porque não é essa a questão, não é isso que está em disputa. E você vê como é que, na confusão que é o nosso sistema político, que o sistema político brasileiro é muito mal construído, né? Para mim, um dos maiores elementos dessa má construção é o nosso sistema de apuração de votos. E você tem uma pessoa... Na maioria dos países do mundo, são os 10, tem 30 deputados, são os 30 mais votados. Sim. Aqui tem a força do partido. Aí quem elege é o partido, é a legenda. Uhum. E na legenda, isso produz uma outra disfunção muito grande, que a legenda fica em busca de puxador de voto. É daí que aparece um Tiririca, um Pablo Marçal, é que aparecem esses camaradas que são na política. E a gente sabe assim, por exemplo, quem inventou a eleição de Tiririca foi a esquerda, porque ele fez em São Paulo, um campeão de voto na eleição de... Acho que Tiririca se elegeu a primeira vez em 2002, não foi? Talvez 6, mas não tenho certeza. Então, Pode ser por aí, enfim. Anteriormente tinha aquele Enéas. O Enéas, que estou. O Enéas, ele elegeu, teve 1.800.000 votos, uma coisa assim. Elegeu 6 deputados. O último tinha 300 votos. Era um médico que morava no Rio de Janeiro. Então, se tornou deputado federal. Aí eu tenho a impressão que quando o Tiririca foi eleito, o partido dele estava em coligação com o PT. Foi o Genuíno que trouxe ele para a chapa. Então foi aquele grupo chamado Café com Bobagem que fez a campanha dele. Então, assim, isso é uma disfunção extraordinária. Você pega um campeão de voto, ele vira quase um palhaço, digamos, no processo. No Tiririca, literalmente. Literal. E puxa, então, os votos e acaba elegendo um conjunto grande de deputados. Então, assim, isso não é razoável. Né? Você pegar a composição da Assembleia e botar pelo número... nós temos hoje um deputado, que é o Sérgio Meneghel, sempre 190.000 votos. Então, ele puxa a legenda em qualquer lugar que ele vai. Na eleição de 90 aqui no estado, a Rita Camata elegeu 6 deputados federais e o Paulo Alto 4 deputados federais. Os 2 campeões de voto. Então, assim... Mas toda essa má construção do sistema político, ela é feita justamente nesse sistema que eu chamo de coronelismo, que é desse sistema de proteções, né? Que não é a boa política, né? Sim. Mas vamos lá, a gente tá meio que... Já começamos entrando no tema, mas é porque a gente gosta muito de conhecer a trajetória também dos nossos convidados. Então, antes da gente entrar nos coronéis de verdade, vamos lá, fala um pouco sobre a sua trajetória. Como foi como que a história entrou na sua vida e como você foi seguindo esse caminho até se chegar aqui?
Eu fiz o curso de graduação em administração por absoluta falta de alternativa. Uhum. Porque nossa universidade, eu comecei a faculdade em 1971. A nossa universidade era muito mais pobre do que hoje. E os cursos de história no tempo da ditadura eram um lugar onde não se pensava. Aí toda essa área de humanas mais moderna, sociologia, história, antropologia, não havia aqui. E o curso de administração era novo. Era o único curso que tinha professores com mestrado. Aí eu fui fazer esse curso assim, porque a administração, eu dei aula depois, 28 anos no curso de administração da universidade. A administração é um curso que não tem vocação. O cara não sabe direito o que vai fazer. Aí quando chega perto do vestibular, o cara pensa, não, pode ser que dê finanças, pode ser que dê marketing, pode ser que... Né? Fiz o curso, depois fiz o mestrado em administração. E quando eu fiz o mestrado de administração, eu comecei a ganhar mais consciência de que as teorias gerenciais explicam muito pouco do que se passa. Se você não conhecia a história, você não chega a lugar algum. Aí eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre o governo do Espírito Santo e 2 reformas administrativas que teve. Uma em 75, feita pelo Elcio Álvares, e a Lei 3043, e uma em 67, pelo Cristiano, a Lei 2296. E é paradoxal, a Lei 2296, que estruturou o Espírito Santo, é a mesma que está em vigor até hoje. Nossa. A nossa estrutura administrativa data dos anos 60, o que significa que o nosso projeto político e econômico data dos anos 60. Nós estamos em busca de uma industrialização feita com grandes plantas industriais. E é assim, inclusive, no século XXI. A política da ditadura militar, né? É isso aí. São heranças da ditadura militar. Eu acho que são os projetos... a única diferença é que a ditadura era muito nacionalista. Verdade. Né? Embora os projetos trazidos pelo Espírito Santo, pelo Dr. Arthur, nos anos 70, por influência de Delfim, fosse uma inflexão internacionalista. O Cristiano era mais nacionalista. Mas, de toda forma... Aí eu disse assim, bom, se a gente se um organograma é a expressão materializada de uma estratégia, onde estão os diretores, onde estão as decisões, né? Essa estratégia, então, ela é um produto de uma trajetória histórica. Então, aí eu decidi que eu não ia prosseguir, já era professor no curso de administração da universidade, mas que eu não ia prosseguir estudando teorias gerenciais, eu queria estudar história. E na época havia um autor que estava fazendo muito sucesso, chamava-se Cornelius Castoriadis. Ele é o autor do livro chamado A Instituição Imaginária da Sociedade. E havia uma corrente no PT chamada os autonomistas, puxado pela Marilena Chauí, que era aluna do Claude Lefort, e que o Lefort escreveu junto com Castoriadis a sua obra quase inteira. Eles tinham uma revista em Paris chamada Socialismo ou Barbárie, que era uma revista de corte trotskista. E aí o Castoriadis depois, ele se virou um pouco para psicanálise, virou um freudiano, terminou a vida como psicanalista. Ele nos atendia, os orientandos na casa dele, no divã onde ele fazia análise. Um prédio lindíssimo ali, Rue de l'Alboni, onde foi filmado o último tango em Paris. Mas, enfim, então, aí eu achei assim, bom, a coisa do imaginário, uma coisa bacana, porque o Castoriadis não acreditava muito nessa divisão das ciências sociais, como nós marxismos no Brasil. Ele chamava das ciências antropológicas, que aí você inclui economia, história, tudo aquilo que você se depara com uma pesquisa profunda no nível local, né? Uma certa etnografia das situações, né? Como o Henrique, que me antecedeu aqui, deve ter falado quando estudou indígenas, né? A expressão mais clara desse estudo etnográfico. Mas você vai lá estudar os coronéis, se debruçar sobre eles. O Castoriadis dividiu o mundo entre as sociedades autônomas e heterônomas. E de um homem autônomo, quando ele toma uma decisão a partir dele mesmo. E um homem é heterônomo, como ele toma uma decisão a partir dos deuses, da lei da história, sabe? Então, assim, a busca da autonomia é uma busca no campo da psicanálise, no campo da compreensão de si mesmo. A luta dos grupos é uma luta no nível o que eles chamam de educação. E a luta pela sociedade é a filosofia.
Então, quando você fala em imaginar, você está lendo dimensões psicanalíticas, dimensões educacionais e dimensões filosóficas. Ele faz uma certa filosofia da política, né? É um filósofo político. Aí eu achei que isso era uma coisa assim que dava uma margem muito ampla de estudar, e eu estava muito interessado em ler os explicadores do Brasil, que nos anos 80 vieram muito à moda. Estou falando de Gilberto Freire, de Raimundo Faoro, né, de Sérgio Buarque de Holanda. Uhum. Era a turma que até eu começo lá com o Sérgio Buarque, que eu acho que é um grande, aí tem o Caio Prado, né, até chegar no da Mata, que tentou uma última teoria do Brasil com a questão lá dos carnavais, malandros e heróis. Então a, eu acho que a história caminhou muito quando ela incorporou essa dimensão antropológica, e agora ela caminha muito quando nós temos muitos recursos agora eletrônicos, muitos recursos digitais, né, uma riqueza de fontes muito grandes. Então foi assim que eu cheguei na coisa da história, um pouco política, um pouco gestão. Gosto muito de pensar gestão, mas a partir da história da política, não a partir das trajetórias. Não, muito bem, muito legal. E aí você falou então que agora você está fazendo essa pesquisa de pós-doutorado, né? É, Em cima desse arquivo da Assembleia Legislativa, não é isso? Que vocês fizeram um catálogo novo do pessoal, né? Do arquivo que eles têm lá. Muito legal. E aí fala então um pouco pra gente sobre esse trabalho que você está fazendo agora, pra gente puxar já pro... Então, a Assembleia precisava de organizar o seu acervo, né? E hoje nós temos que proteger os documentos históricos, temos que digitalizá-los para que você acesse de sua casa e não fique as pessoas manuseando, estragando os documentos, essa coisa toda. Então, tem uma equipe lá, organizada a partir da professora Kátia, que está fazendo toda essa parte de organização. Tem o Michel, que está fazendo toda a parte de digitalização, e a coordenadora da pesquisa é a professora Adriana, essa que é minha supervisora. Então, eu estou entrando, eu estou escrevendo 3 artigos para um livro que virá. O primeiro artigo, eu acho que é uma surpresa para mim, uma coisa surpreendente, que nós descobrimos um deputado chamado Dr. José Coelho dos Santos, um grande coronel, um médico, mas preto. Um coronel preto em 1892. Esse cara formou em medicina no Rio em plena escravidão. Ele primeiro tem um aspecto assim da força pessoal que esse homem tinha. Ele nasceu em São Pedro da Papuana, filho de pai e mãe preto. Lá na escola local, em Mimoso, eles dizem que ele é filho de escravizados alforriados. Eu não achei documento nenhum que diga isso. Comprove. Que comprove. Mas também eu não posso dizer que não, porque você sabe que ninguém estudava essas coisas. Eu não li em documento algum. Eu fui a Campos, onde ele viveu, no final da vida dele. Lá em São Pedro tem quase nada, mas ele editou um jornal chamado Rebate, que nós encontramos aqui no Nacional do Rio de Janeiro. Aqui não tem em lugar nenhum dizendo que ele é preto. Só vê pela foto. É muito Não tem uma declaração, nenhuma auto, é só a foto mesmo. E tem uma coisa que me chama a atenção, nós falamos aqui das mulheres, é assim, a primeira mulher deputada foi em 47. Em 1892 já tinha um deputado preto. Então, assim, o preconceito contra as mulheres é mais forte do que contra os pretos. Apesar de um país racista, de um país com a escravidão terminou tão tardiamente, mas tão marcado por essa tragédia histórica, né? Mas ainda assim, o preconceito contra a mulher é mais fácil o caminho para uma pessoa negra, né, preta, do que uma mulher. O doutor Zé Coelho, ele foi criado em São Pedro da Papuana. O pai dele chamava Silvério Coelho dos Santos. Ele era um artesão. Ele fazia casas, móveis, sistema antigo, né? O cara fazia casa, fazia tudo. Fazia a porta, fazia o telhado, fazia... Ele então, com o seu trabalho, ele construiu uma fazendinha lá, chamada Fazenda São Sebastião, e conseguiu fazer o filho estudar, né? Estudou, ele morou ali perto, depois foi para Campos, depois foi para o Rio de Janeiro. Ele foi orador da turma dele em 1886, com a presença do imperador. Gente. Então, um homem, ele era abolicionista, republicano, maçom,
positivista, um homem culto. E ele veio para São Pedro da Papuana, exercia medicina, e aí é um coronel, né? Ele foi governador municipal, como chamavam os vereadores, foi intendente, foi prefeito. Entre 1890, quando o município foi criado, e 1930, quando o município acabou, nesses 40 anos de existência do município, ele, até 1910, mais ou menos, ele foi tudo. Ele era o prefeito, ele era o agente de saúde, ele era o major da Guarda Nacional e o juiz de direito. Tudo que havia na cidade era o coronel. Eles tinham um jornal chamado Rebate, e era ligado ao Muniz Freire. Ele era munizista. Acho que é uma coisa muito importante isso. O Muniz Freire era um progressista, era um reformista conservador, digamos assim. Ele era republicano de verdade. E esses republicanos se bateram muito pela tese do federalismo e pela tese da autonomia dos municípios. Porque na Constituição aqui, o Zé Coelho foi deputado constituinte em 1892. Aí, na Constituinte, eles defenderam muito a ideia do federalismo, porque havia uma corrente que queria que o orçamento do município fosse aprovado pelo presidente do Estado. Aí eu mandava em tudo, né? Então, ele defendeu muito essa tese. Ele foi um constituinte muito presente, muito importante. Todas as teses republicanas importantes ele defendeu. Depois não acabou o período como deputado, ele renunciou um ano depois, acho que mostrando que o papel dele era... E o Muniz conduziu a Constituição. Nesse momento eram 20 deputados, todos do Partido Construtor, que era o partido do Muniz. A eleição do Muniz foi indireta, ele teve 20 votos, ele foi eleito por unanimidade na Assembleia, então ele controlava a Assembleia. E aí a tese do Muniz era a questão ferroviária, né? Era adotar... O Muniz construiu o primeiro projeto de desenvolvimento do Espírito Santo, que era um projeto baseado no café. Que lá a gente está vendo também, tem um outro historiador, não sei se vocês já conversaram com ele, o Leandro Quintão. Conversamos hoje. Leandro é fera, né? Campeão. Entende, sabe tudo de modalidade de transporte, de ferrovias, ele é muito bom. E o Leandro tem um argumento de que essas coisas foram discutidas, uma coisa que ele chama do alevantamento provincial, que o Muniz era deputado. Então foi na Assembleia Legislativa que nasceu este projeto, que depois o Muniz incorporou e conduziu, que é o projeto de transformar... aí disso veio a ideia do novo rabalde, do Porto de Vitória, da ferrovia, da estrada de ferro também para Minas Gerais. Então, essa vocação logística do Espírito Santo foi muito conduzida, liderada pelo Muniz. Então, o Muniz fez esse governo para dar essa direção. Mas era um coronel, era um personagem que se adorava, né? Que fazia tudo, ele se achava o maior do mundo, né? E aí, o governo teve seus problemas, foi tudo financeiro, endividou muito Estado para fazer isso, né? E chegou num ponto em que ele perdeu a condição do processo. Aí o presidente de Estado foi um homem chamado Henrique Coutinho. Aí o Henrique Coutinho, ele conduz o processo para levar o Jerônimo ao poder, em 8. Mas Dom Fernando era o bispo. E o principal conselheiro de Henrique Coutinho era o Dom Fernando. Então foi Dom Fernando quem construiu a gestão de Jerônimo. Dom Fernando é o irmão dele, que era o bispo de Vitória. Um bispo conservador, muito conservador. Eu acho que Dom Fernando é um dos grandes responsáveis pelo conservadorismo católico que o Espírito Santo teve, porque ele era do Vaticano. Nós não tínhamos tido aqui o sistema do Pradoado. Ele era muito disciplinado em relação àquelas coisas do Vaticano, e eram italianos, né? A colonização italiana do Espírito Santo era muito feita a partir de católicos. O Vaticano tinha forte influência na escolha das famílias que vinham para cá. E tinha em São Paulo um grupo de pessoas que analisava essas pessoas para não vir alcoólatra, para não vir bandido, para não vir condenado. Mas nisso
também era para vir os católicos, apostólicos, romanos, com suas famílias, com seus filhos. E o Dom Fernando pegou isso daí e potencializou. Eu acho que o integralismo foi tão forte no Espírito Santo, que o integralismo pegou na teia de Dom Fernando. E eu acho que o bolsonarismo é tão forte no Espírito Santo que é a malha integralista. Plínio Salgado foi candidato a presidente da República em 1954. A cidade do Brasil que ele foi mais votado foi Colatina. Sério mesmo? Impressionado com essa informação. Impressionante. Aqui tinha um grande líder integralista que era o Oswaldo Zanello. Depois foi o criador do PRP. Foi deputado estadual em 50 e 54 e deputado federal de 58 até 76, eu acho. Então, assim, esses italianos do interior. E é por isso que os evangélicos são tão fortes no Espírito Santo. Porque nós temos um cristianismo conservador desde sempre. E eu acho que o Dom Fernando tem um papel muito importante na estruturação desse pensamento conservador. Então, por isso que tem negócio do coronel, né? Que eu chamo do imaginário do coronel. Os irmãos Monteiro estão aí até hoje. E o Jerônimo é tão festejado porque o Jerônimo é tio de Carl Lindenberg, fundador da Gazeta. Sim. Então a Gazeta sempre levantou muita bola de Jerônimo. É uma conexão que não dá para deixar de lado, essa aí, Não né? dá para deixar de lado. São negócios familiares, né? E o Carl Lindenberg foi 2 vezes governador do estado, foi senador da República. O Carl Lindenberg, na eleição que disputou, essa que eu te falei, de 58, por exemplo, as outras, ele era feito com o Renato Casagrande hoje, aquele camarada que é um... De todos os lados. não perde a eleição. E ele perdeu a eleição para o Senado, em 58. Embora tivesse deixado o governo, como o quadro agora. Renuncia para ser candidato ao Senado, mas renunciou ele e o vice dele, que era Raul Gilberto. Naquele tempo, a eleição de vice não era casada com a de governador. Sim, verdade. Então, eles não eram aliados. Saíram os dois para o Senado. Aí, o presidente da Assembleia a Assembleia elegeu o governador. Aí elegeram um cara para não deixar ele ser candidato, ele se eleger. Aí desmontaram a máquina do PST no estado todo. E, além disso, ele cometeu o erro de não ter um segundo candidato. Por isso que o governador Renato Casagrande, quando fica aí atrás do segundo candidato, vai ser o Clério, vai ser não sei quem, é uma coisa importante, porque eu voto no primeiro, mas o primeiro não me leva a votar no segundo. Aí o outro pode ganhar, acabar. Aí eu voto no segundo e o segundo pode estar pedindo voto para outro que não é o primeiro. E aí o favorito perde a eleição. Foi o que aconteceu com o Carlos Lindenberg. Ele e o vice perderam a eleição. Ele e o Raul Gilberto. Ele e o Jefferson Aguiar. Eu não lembro mais outro. Então, assim, esses circuitos familiares, né, esses circuitos religiosos, esses valores que sedimentaram o coronelismo se perpetuaram por essas razões. Se você estudar religião e política no Espírito Santo, a influência da igreja, esse primeiro bispo e o segundo, eles perseguiram muitos cultos de raiz africana, muito. Tinha uma cabala que existia na região de Itaúnas, região de Conceição da Barra. Eles destruíram isso, eles demonizaram. Essa campanha que agora tem um deputado aí fazendo de Exu, isso não surgiu com eles. Tem até um livro muito interessante chamado Exu Não É o Diabo, de um estudioso da Umbanda. Ele chama a cultura sacra da Umbanda, uma coisa que é muito interessante, porque Exu virou o diabo, que é para demonizar. Claro. A religião em si. A religião. Isso é uma obra dessa gente aí. Aqui no estado, né? Sim. E Não, porque é muito interessante, porque a gente consegue ir lá atrás e entender as coisas que a gente está vendo agora. É né? isso. Porque a história não é um lugar para a gente cultuar tradições do passado. A história é para a gente entender por que as coisas acontecem como acontecem agora. O capitão Bolsonaro não foi presidente do Brasil à toa. Se nós pegarmos a história militar do Brasil, é sempre a história do Salvador Zapata, desde a Guerra do Paraguai. Foi assim em 89, na queda do Império. Foi um golpe militar. Foi assim em 30 com Vargas, na queda da Primeira República, foi um golpe militar. Foi assim em 64 e poderia ter sido assim no ano passado. Agora, hein? Não foi porque já há uma consciência muito mais forte na sociedade, né? Nós estamos mais preparados para enfrentar essas tentativas, mas
por enquanto, não teve anistia, né? Mas É, a história do Brasil é marcada por anistias, né? Tá Todos vendo? esses golpes foram anistiados, né? todos foram Inclusive, você era anistiado num golpe e fazia o outro, né? É isso. Era uma loucura, né? É, mas a sociedade brasileira é que eu gosto das explicações do Roberto da Mata, né? O livro dele, Carnavais, Malandros e Heróis, o subtítulo é Para Entender o Dilema Brasileiro, uma sociologia do dilema brasileiro. São essas coisas. O da Mata conta um caso muito interessante no livro dele, que acho que é a cara do Brasil. Ele pergunta assim: a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, é negra ou não? Não, ela é a Nossa Senhora Conceição. Olha que solução extraordinária que os brasileiros inventaram. A estátua não, a imagem Uhum. cai no rio, Tietê, fica lá décadas, volta enegrecida. Então nós temos uma santa que é negra e não é. Isso é o Brasil. Isso é a anistia. Aquilo que aí não é. Sim. Porque o cara errou, ele tem que pagar. É assim que funciona o mundo. Uhum. Ele tentou alguma coisa que não está no plano da legalidade, Sim. né? Mas essa anistia não é só política, não. Você lembra quando eles inventaram aquela lei? É o cara que matou a Lília Diniz, essa chamava Lei Fleury, não? Não. É a defesa da honra, né? Da defesa da honra. Defesa legítima da honra. Que não é uma lei, na verdade, uma interpretação jurídica. Interpretação Nunca teve jurídica. escrita em lugar nenhum. Mas ficou valendo. Você podia matar se fosse defesa da honra, né? É defesa da honra. É, Então, defesa assim, da honra. é o mesmo princípio da anistia, né? O da Mata tem uma reflexão que eu gosto muito, que é a questão do jeitinho brasileiro. Né? Por que Carnavais, Malandros e Heróis? É porque, assim, o título em francês é Carnaval Bandido. Porque não tem na língua francesa uma palavra para ser malandro. Né? É bandido, mas malandro não é bandido. Não. O da Mata fala que o malandro opera no interstício entre o legal e o ilegal. O que ele fala não é legal nem ilegal, é malandro, é outra coisa, né? Mas essas instituições brasileiras que são e não são, que acho que são um anteparo imaginário, usando a minha interpretação, porque se passa no campo da política também. Então, dar anistia é um erro brutal. Não pode haver isso. Sim. Porque você condena e no ato seguinte você perdoa. Então você permite que outro faça. Né? Claro. Isso, nas relações pessoais, é a origem de muito feminicídio. Muitas mulheres assassinadas já tinham sido brutalizadas, espancadas, perdoaram e depois pagaram com a própria vida o erro do perdão. Então, nem sempre o perdão é razoável. É verdade. Fomos longe agora. Mas é um assunto muito interessante. Mas eu fiquei pensando numa coisa sobre o seu primeiro personagem lá, o José Coelho, né? José Coelho Santos. Isso. Que você falou que ele era preto, né? E que ele entrou em espaços que a gente talvez não esperasse que ele conseguisse entrar, né? E aí, tipo, você falou que ele foi pro Rio de Janeiro, né? Teve uma participação interessante, que ele entrou na maçonaria, inclusive, que é, a princípio, né, super conservador, assim, também. E ele mudou para Campos em 10. Ele foi deputado em 92, deputado em 1, deputado em 4, vice-presidente do Estado em 8. Ele é vice-presidente do Jerônimo. O Jerônimo, naquela época, tinha 3 vice-presidentes. Ele foi o terceiro vice-presidente. E o Muniz fez um acordo com o Jerônimo. O Muniz deu os 3 vice-presidentes. E ele renuncia logo na sequência. A impressão que eu tenho, ele ficou no desconforto do como é que o Jerônimo estava conduzindo esse acordo. Estava conduzindo de forma a não honrar o acordo. Né? O Jerônimo é um coronel de verdade. É um coronel que senta com um bando armado. Né? Tem muita guerra de coronel no interior. Mas o livro do... Quem que escreveu isso? Tem o Wilson Lins, um romancista baiano. Quando Luiz Carlos Prestes desceu fugindo com a coluna Prestes, ele veio descendo no Rio São Francisco. Quem combateu, quem derrotou o coluna da Prestes foram os coronéis. Tinha um coronel em Montes Claros que juntou 2.400 homens.
A origem dos bandos de cangaceiro eram os bandos que os coronéis armavam. Os coronéis tinham grupos armados densos. Aqui na região de Muqui, Mimoso, teve encontros de coronéis com 200 homens armados, enfrentamentos de coronéis. O Jerônimo fez enfrentamentos armados. Na eleição de 16, Pinheiro Júnior foi candidato do grupo contrário aos Monteiro, foi quando elegeu Bernardino. Teve enfrentamento no Alegre, armado, em Una. Eu tenho o deputado Vicente Silveira, era amigo de meu pai, me deu uma cópia de uma carta que Jerônimo dirigiu a uma corregional em Una, chamada Tatão. De Tatão, pegue em arma, vamos nos defender. E depois eu encontro esse Tatão lutando contra o Pinheiro Júnior em Alegre. Então, assim, havia esse enfrentamento armado de verdade. Então, Jerônimo não fugiu disso. Eu acho que a República Brasileira ela faz uma inflexão nos anos 10. Nos anos 20, a nossa República era coronel. Ela começou com ideais democráticos, com ideais... Eles chamavam até da Revolução, né? Mas foi perdendo isso com o passar do tempo e foi caindo no colo mesmo do coronelismo, da força do poder local e todas essas coisas, né? Mas então o doutor Zé Coelho estava na primeira leva. Ele era daqueles homens que defendiam o federalismo, né? Ele era muito vinculado a isso. Acho que ele não deu conta do que começou a se passar, renunciou ao cargo de vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente, e muda para Campos. Ele morou de Campos de 10 até 23. Eu estive lá em Campos há umas 3 semanas, procurando vestígios da passagem dele. Não tinha. Ele em Campos virou um médico. Ele não teve ação política, mas ele foi venerável da maçonaria. De lá. De lá. E um venerável importante, porque ele foi venerável em 22. Foi venerável de 22 a 23. Ele morreu como venerável. Ou próximo da morte dele, até o ano da morte dele. Mas em 22 foi o aniversário da independência. Sim. Então os maçons comemoraram, porque os maçons são fortemente vinculados à independência. Então os maçons comemoraram a independência, ao centenário da independência, de forma muito vigorosa. E ele era o venerável da loja maçônica mais importante lá em Campos, e a maior loja até hoje, Ordem Progresso, Loja Progresso. Então, assim, tem uma simbologia importante esse fato dele ser maçom, né? Ele pertencer a essas elites republicanas, né? Essas elites econômicas também, né? E, assim, talvez o meu ponto talvez é mais assim, tipo, eu acho, primeiro, é muito interessante, eu acho, né, de qualquer jeito, que ele tem entrado em tantos espaços, assim, mas como que ele talvez tenha enxergado, não sei se você encontrou isso nessa pesquisa, a saída, o abandono da monarquia, né, o fim da monarquia, a entrada do movimento republicano, tipo, ele já era, ele já era envolvido com política antes, ele já era favorável à República, ele participou desse movimento diretamente. Ele vai para o Rio, ele vai para Campos, né? A vida estudantil, acho que também sem um destaque político, né? Ele não era das elites de Campos. Ele estudava numa escola em Campos, porque o pai tinha dinheiro. É uma coisa interessante, ele estudou na Limeira. A Limeira tem aqui o Rio Itabapoana, de um lado é Espírito Santo, do outro lado é Rio de Janeiro. Do lado do Espírito Santo, ele vivia do lado do Rio de Janeiro, morava Nilo Peçanha. Ele é a geração Nilo Peçanha. Eles foram amigos. Nilo Peçanha foi o primeiro negro que foi presidente da República. Então, eles eram dos mesmos estratos sociais. Eu acho que a presença do Nilo Peçanha é uma presença que explica muito a importância dele. Em Campos, sobretudo, porque Campos teve uma epidemia grande em 10 de peste bubônica. Então, os 3 principais médicos da cidade que combatiam a peste bubônica morreram da peste. Lá em Campos é uma chapasta dos 3 heróis, são esses 3. E ele vai para lá, então, nessa tentativa, né, de combater. Você chega nos jornais da época, você vai vendo que a peste bubônica vai se aproximando. Começa em São Paulo, vem para o Rio, chega no estado do Rio e finalmente chega lá em Campos. Então ele é convocado para combater uma peste,
né? E aí o Nilo Peçanha, quando ele vai, não era presidente da República, tinha sido Uhum. antes, mas ele era um personagem importante da República, foi presidente do Rio de Janeiro também, foi senador, foi muita coisa por lá. Então, talvez o Nilo, até aqui no Espírito Santo mesmo, porque quando ele cria o Clube Republicano em São Pedro da Papuana, em 1888, ano seguinte que ele chega lá, o Nilo Peçanha está, né? E é engraçado que o jornal que retrata isso mostra a presença do Nilo Peçanha e mostra a presença de ex-escravizados que Uhum. tinham sido deixados de ser escravizados no ano anterior. E eles foram lá, porque o que os fazendeiros diziam era que a República ia retornar com a escravidão. Entendi. Então tinha um movimento dos fazendeiros Uhum. para desmoralizar a República, dizendo que... Então tem lá um embate entre o Dr. Zé Coelho, o Nilo Peçanha e esse grupo que estava lá fazendo bagunça lá Uhum. era a casa do Dr. Zé Coelho. E ele herdou a fazenda e 8 escravizados veio da herança para ele. Uhum. Pai negro, mas tinha escravizados, que era comum Sim, nessa época. Sim. Né? Ninguém imaginava o trabalho numa lavoura sem escravizados. Era um imaginário, né? Se Uhum. construía-se mesmo. É a moral da época, né? É a moral da época. É. Moral da época. Então, ele tinha lá os escravizados dele, já fazia uma fazenda em São Sebastião. Eu vi que em 1903 ele produziu 2.000 arrobas de café, uma fazenda que tinha algum porte, então ele tinha recursos, né? E ele entrou, mas eu acho que ele era, sobretudo, um homem, um médico respeitado, um pensador respeitado. O papel dele na Constituição de 1892 deixa claro isso. Mas ele fundou no Rio, era engraçado, muitos movimentos que aconteciam no Espírito Santo começavam no Rio, Uhum. porque as elites estudavam lá. Então eles fundaram o Clube Abolicionista Espírito Santense, No Rio. no Rio. E Curioso. ele é dos fundadores do Clube Abolicionista Espírito Santense. Então ele teve metido nessas causas. Eu tenho a impressão que o fato dele ser um homem do lugar social de onde ele veio deu ele muita garra. Ele não era só um coronel, ele era um coronel que tinha vontades políticas, né? Uhum. Não, muito bom. Bem legal. Então vamos lá, vamos partindo para a nossa próxima etapa aqui. A gente pede para os nossos convidados trazerem um babado histórico, assim, né? Tipo, uma coisa algum assunto que você encontrou nas suas pesquisas que você achou que foi, tipo, super interessante, né? Muito legal, que você acha, cara, todo mundo tinha que saber disso aqui, né? Da história do Espírito Santo. E aí Eu você acho que tem... uma coisa interessante, tá, eu vou falar nos trabalhos da Assembleia, né? A Judite Castelo Leão era uma mulher conservadora. Ela era do PSD de Karl Lindenberg. Ela foi deputada em 47, em 50, em 54 e em 58. Ela teve 4 mandatos. Ela termina em 62, né, e ela era uma liderança importante. Ela cria a Promatre, ela cria a FEC, e ela lidera um movimento feminista conservador. É engraçado porque muitas candidaturas femininas nessa época, e as candidaturas femininas lideradas por ela. Então, se você vê que a luta das mulheres é para sempre a luta das mulheres. Mesmo uma deputada conservadora, mesmo uma deputada ligada à ordem, mesmo uma deputada ligada aos movimentos ligados ao campo, né? Mas ainda assim, ela é produto de uma luta pessoal muito forte, tanto quanto o José Coelho Santos é um produtor. Então, assim, Uhum. eu acho que isso. Aí eu volto lá no Castoriadis, a questão da autonomia. Só aqueles que se superam podem fazer política. Porque a política é muito desprestigiada hoje, né? Mas a política é um lugar de pessoas que são capazes de se enfrentar e enfrentar o outro. Porque a política é o lugar da luta. É a luta permanente. Não há possibilidade de política sem luta. Por isso que a anistia não é razoável. Porque se você lutou uma luta e você não venceu a luta, você paga o preço dessa luta. Lutar é isso, né? Então eu acho que essa é uma coisa bem interessante quando a gente vai estudar. E outra coisa, assim, é que como a Assembleia, ela capta essas lutas e como ela acaba elegendo pessoas que vieram desse campo de lutas e enfrentamentos,
né? O Benjamin Costa, que foi comunista, o Benjamin Costa é tio do Marcos Tavares, amigo do seu pai. Você sabe porque Marco. Eu fui a Castelo com ele anteontem e ele veio contando. O Benjamin era calceteiro, era um líder popular de verdade. Ele foi caçado quando deputado, depois ele foi muito perseguido em 64, foi preso e tudo, mas ele é um homem como Hermógenes Lima Fonseca, um outro, Mário Gurgel. Então, assim, Primeiro prefeito eu negro, acho... né? Mário Gurgel? Hã? Foi o primeiro prefeito negro? Não, Não. o Mário Gurgel foi deputado, foi presidente da Assembleia, Ah, era o primeiro presidente que estava no poder em 64. E o Mário, ele era negro também, Isso. Uhum. né? Ele era preto. Então, e eram pessoas que nasceram analfabetas, como Hermógenes, eles foram digamos assim, alfabetizados, socializados, aprenderam a ler e a ler os livros e ler o mundo no movimento sindical. Foi no movimento portuário. Então, por isso que a política é um campo permanente de luta. Se não há luta, não há política, né? Então, assim, eu acho que uma coisa que nesse trabalho que a gente está fazendo agora, quando você vai na Assembleia, você vê isso com muita clareza, né? Por aquelas presenças tão fortes, né? E por aqueles enfrentamentos tão densos, né? Então, mesmo se você pegar no quadro conservador, o Oswaldo Zanella foi o líder do PRP, dos integralistas, mas ele tinha as causas dele, os propósitos dele. A causa dele era o café. Ele foi secretário de Agricultura do governo populista de Chiquinho, aqui no estado. Então, como essas coisas... Ele foi o relator da corrupção, como é que chama? CPI de Cotaxé. Uhum. Daquele levante que teve quando mataram em 54 o Delino. Então, assim, isso é uma coisa que você vê que eu acho assim que nós não podemos estudar a democracia sem valorizar a Assembleia Legislativa. A Assembleia é um lugar de luta, é um lugar de pessoas vencedoras, é um lugar de pessoas, né? Mesmo aqueles que nós odiamos. Claro, entendi. Como esse deputado do Exu aí, aquele que nós odiamos, eles estão ali, eles têm um papel, né? Eles têm uma importância, eles têm uma relevância. Então, assim, isso é uma... Agora, só para pegar uma coisa assim mais leve, né? Quando a gente fala dos coronéis, né? Uma coisa assim, as mulheres vão participar dos banquetes. Então, Dona Mauricela Novaes, que é a sobrinha e biógrafa de Jerônimo, aquele livro dela chamado Jerônimo, Sua Vida e Sua Obra, as mulheres iam com os coronéis, no Palácio Anchieta, eles faziam seus banquetes ali hoje, onde tem a mesa do governador, Uhum. né? Mas as mulheres ficavam lá de fora. Elas não entravam, mas eles eram todas arrumadíssimas. E aí, no final, eles se viam ela, a sobremesa e o cafezinho. Ah, elas nem comiam lá Não fora. comiam. Entendi que elas comiam em outro lugar. Não, elas não comiam. Elas Tinha ficavam na saída mesa do delas. lado e só tomavam a sobremesa. Deviam comer antes, né? Doce. Mas doce é coisa de mulher. Exatamente. Essa é a lógica. Tomava um cafezinho, para ver como uma sociedade organiza o preconceito de uma forma tão forte e naturaliza, né? Porque a mulher sai de casa toda empetecada para ficar do lado de fora. Coisa engraçada é isso. Essa foi diferente. Não esperava que elas ficassem do lado de fora, esperando, né? Horas. É a dona Estela que escreveu isso, deve ter ficado lá de fora esperando, porque ela... Provavelmente viveu isso também, né? Ai, muito bom. E aí, para terminar, então, João, dá pra gente uma dica, então. Pode ser uma leitura, alguma outra coisa, uma dica pra gente saber mais sobre esse assunto, sobre algum assunto que te interessa, pra gente e pros nossos ouvintes, né? Eu acho que tem uma produção historiográfica e literária. Eu adoro a literatura que expressa a história. Eu acho que o livro de Renato Pacheco, chamado Afeto e o Altar, que eu já falei dele aqui hoje,
É um livro extraordinário. Mas eu acho que a produção de Luiz Guilherme Santos Neves é extraordinária. O Templo e a Forca, que conta a revolta de Queimado em 1847, é genial. É genial. O Luiz Guilherme tem 3 livros para entender o Espírito Santo, que eu acho. Tem A Nau Decapitada, que é o presidente da província, que chega na metade do século XIX, o navio dele, isso é um caso verdadeiro, mas ele bota lá uma ficção, né? Mas o princípio é verdadeiro. A nau dele naufraga na região de Piúma e ele vem andando de Piúma até Vitória. Então você vai vendo como é que o café plantado, as coisas. Quando ele chega em Vitória, foi um camarada que organizou lá um motim e roubou as coisas dele. Ele tinha comprado uma coleção de iluministas franceses. E essa coleção vai parar em Salvador. Então ele pega um militar do Espírito Santo para ir atrás dele. Então ele pega uma embarcação, ele para em São Mateus. Então você pega um retrato, A Nau Decapitada é um retrato do Espírito Santo da metade do século XIX. Escreve esses locais. Escreve. Tem um outro livro dele, eu vou falar agora de ordem cronológica, assim, de acontecimentos. Chama Chamas da Missa. Chamas da Missa é em Santa Inquisição, que veio para o Espírito Santo em 1700. Não houve, é verdade, essa Inquisição. Houve outras, mas não essa. O Santo Ofício se instala em Vitória. E é muito interessante, porque eu acho o Espírito Santo um lugar de gente muito fofoqueira. Eu acho que o capixaba é fofoqueiro. Eu sou um pouco fofoqueiro. Admite logo, né? Eu acho que a fofoca preside o nosso imaginário. E você vê como é que a Santa Inquisição fomentava isso. Porque na Santa Inquisição não tinha processo. Você não sabia do que estava sendo acusado. E quando a Santa Inquisição chegava, você era chamado para depor, você era pressionado para entregar as pessoas. Então eu acho que o clima que se instala na cidade, na Santa Inquisição, é um clima de desconfiança, de fofoca, de entregação, sabe? E a igreja fomentava isso. A igreja fomentava... de oportunidade para entregar o cara, né? É isso. Então, lealdade não era um valor, confiança não era um valor, solidariedade não era um valor. O valor é você ser desleal com os seus amigos. É você entregar, é aumentar, exagerar. Então, Chamas da Missa é uma ideia, para mim, é uma ideia muito clara como é que começa essa história do nosso Estado. Eu acho que o nosso Estado tem 2 marcas muito fortes. É violência e fofoca. E eu acho que em Guilherme Santos Neves você tem violência e fofoca. Chamas da Missa, A Nau Decapitada e o Templo e a Forca. E em Renato Pacheco também. Agora, se você pega, por exemplo, um outro excepcional, que é Pedro Nunes. Pedro Nunes tem um livro chamado O Menino, que é a história da criação dele em São José do Calçado. O Espírito Santo que eu fui criado, que seu pai foi criado, era esse Espírito Santo aí da fofocalhada. E o lugar onde mais tinha violência era a delegacia de polícia. Delegacia de polícia, lugar de bater nos outros. Como é que pode uma ordem assim? Então, assim, aí você convive nesse ambiente de desconfianças, de fofoca, de intrigas e de violência. Então, eu acho que essas 2 marcas estão muito presentes nesse trabalho. No trabalho de Luiz Guilherme, no trabalho de Renato Pacheco e no trabalho de Pedro Nunes. Nossa, muito legal. Então, muito obrigado. Né, vamos aproveitar, então, vamos agradecer aqui logo. João, muito obrigado de verdade aí por aceitar nosso convite, vir aqui conversar com a gente. Né, aprendi muito, eu estudo colônia, então essa política mais recente para mim é sempre aprendizado, com certeza. Pra mim é sempre um prazer conversar com o João. É um amigo, acho que é um amigo, né? Que eu amigo. Já lutamos lutas juntos, né? É sempre um prazer. E lutaremos outras. Isso aí, João. E você que nos assistiu até aqui, muito obrigado por acompanhar o nosso podcast. Deixa pra gente seu like, as estrelinhas do Spotify e outros agregadores. E se puder, um comentário falando o que você achou também. O História Capixaba é um podcast apoiado pela Secult por meio do edital 08 de 2024. A gente fica por aqui e espera você no nosso próximo episódio. Valeu! Valeu!